Dirigir na região central de Ribeirão Preto tem sido uma tarefa cada vez mais complicada. Quem precisa passar pelo centro, Boulevard e Jardim América sofre com o trânsito travado por conta das obras. O Durval tem um comércio no cruzamento das ruas São José e Bernardino de Campos há 52 anos. Desde que as obras de restauração da Avenida 9 de Julho começaram, o fluxo de clientes dele e dos vizinhos foi afetado. A previsão é de que o trecho demore 10 semanas para ser liberado. Só que essas interdições têm colocado muitas dificuldades para os motoristas chegarem ao local. E eles acabam desistindo. A gente não foi procurado por ninguém, ninguém informou nada para a gente que ia ter esse rompimento, que ia interditar o trânsito, né? E aqui a rua sobe apenas um quarteirão, todo mundo já é obrigado a fazer o retorno. E não tem nenhum tipo de informação aqui na esquina. O pessoal está ficando apavorado aqui no horário de rush mesmo, né? Já está tendo uma dificuldade tremenda para chegar até na loja, né? Porque o trânsito está paralisado, totalmente paralisado aqui. A gente pediu para a Transerv mandar pelo menos alguém para orientar o trânsito e não apareceu ninguém desde quando começou as obras. É complicado, principalmente na terça-feira, que tem a feira, que eles não tem sinalização, eles passam direto, aí eles vão virar a Quintino Bocaiúva e cair em cima da feira. Então, gira em torno de 20 a 25 minutos só para eles andar um quarteirão, a quadra praticamente. O cliente vê esse trânsito, eles vão embora, acaba não tendo paciência e desanimando. A gente depende muito de pessoas que passam aqui na empresa e com esse transtorno que eles estão fazendo lá na 9 de julho, é para melhoria, porém acaba prejudicando a gente com nossos clientes. Esse cruzamento é um importante corredor da região. Ele está entre hospitais, shopping center, escolas e agências bancárias. Por conta disso, o fluxo de veículos é intenso, principalmente nos horários de pico. Só que a única sinalização que existe, avisando da obra, é esse cavalete aqui na rua São José. O motorista que vem aqui da Bernardino de Campos precisa fazer a curva para só então descobrir a interdição. O acesso local está na Quintino Bocaiúva, só que a pessoa passando a Bernardino, eles vão cair no mesmo local, porque a próxima rua só vira à direita. Então não tem... Ele vai virar à direita da Quintino e vai cair de novo na Bernardino. Então, se eles colocar acesso local na Bernardino de Campos, facilitaria bastante para o nosso cliente chegar no nosso comércio. Tem risco até de acidente, porque eles perdem a paciência, um volta de ré, outro volta contramão. E assim é o dia todo. Eles temem que a situação piore muito quando o sistema de drenagem começar a ser otimizado. Isso porque as escolas do entorno já vão ter retomado as aulas, o que resulta num trânsito 2 vezes pior. Aí vai vir a sujeira junto e a gente não tem informação nenhuma se vai ser feito junto com a interdição ou se vai ser feito depois ainda, que causaria mais transtorno ainda. Então vai começar a prejudicar até o hospital, que é no próximo quarteirão, e as ambulâncias não vão conseguir acesso. Está com muita sorte ainda da escola, está de férias, voltando às aulas na escola vai virar um caos total. É uma falta de respeito com o contribuinte total, a gente paga imposto como todo mundo, né? E estamos no centro da cidade. Outros trechos do entorno da Avenida 9 de Julho também foram prejudicados. No Jardim América, por exemplo, bem no cruzamento das ruas Eliseu Guilherme, Altino Arantes e Casemiro de Abreu, o trânsito é caótico. As interdições e mudanças no sentido das ruas acontecem pelas obras do túnel, que liga a avenida à Independência e Vargas. Para o engenheiro civil, tudo isso demonstra que a prefeitura não tem pensado em gestão. Uma obra, quando ela inicia, ela tem que terminar para dar início a outra. Senão, o que vai acontecer com os usuários? Eles não vão conseguir passar pela região. Pensa nos comerciantes da região. Eles estão preparados para uma obra de, por exemplo, 1 ano. Mas quando isso se estende para 2, 3 anos, de repente o fôlego que eles têm é insuficiente e eles podem quebrar. Então isso começa a causar prejuízo. É claro que a gente quer as obras de mobilidade, é claro que a gente quer essas melhorias. Toda a infraestrutura pública, ela é boa, ela vem para agregar. Mas ela só se torna significativa quando é cumprido dentro de um cronograma, dentro de um prazo. Porque se ela estende demais, aquilo que deveria ser o resolvedor do problema acaba sendo o gerador do problema. Ele pontua que esses problemas são intensificados pela ineficiência do transporte público, que poderia desafogar o trânsito, mas não atrai o usuário. A falta de orientação na malha viária é outra falha da administração. As pessoas que passam frequentemente nessa região, elas estão mais ou menos no automático, isso é, já sabe um caminho e ela vai percorrer. De repente ela não se atenta como deveria a toda a sinalização.
Colocando um agente nesses pontos específicos, esse agente ele iria facilitar as pessoas perceber que houve uma mudança e evitaria muitos acidentes e muitas distrações. Então, sim, é necessário o poder público ficar atento a qualquer tipo de mudança, pôr um agente lá, e esse agente tem uma função educadora, de estar mostrando para os usuários da via qual é a melhor forma agora de prosseguir e passar pelo local sem causar nenhum tipo de estresse. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Transerp informou que os locais citados na reportagem estão sinalizados conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, mas que uma equipe do Departamento de Sinalização vai aos endereços para verificar a necessidade de complementação. Quanto aos agentes de trânsito, disse que continuam em monitoramento ao andamento dos serviços para garantir mais segurança aos condutores e pedestres nesta região. A Secretaria de Obras Públicas explicou que os prazos foram elaborados por profissionais experientes e que a Prefeitura e as construtoras têm todo o interesse em realizar os serviços o quanto antes. Para a gente falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está o doutor Ricardo Dosso, advogado. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. Comerciantes reclamam da falta de sinalização adequada para a orientação do trânsito no centro da cidade, ou seja, o poder público precisa de fato agir nesse caso, né, doutor? Ótima tarde. Sem dúvida, muito boa tarde a todos. É um direito de todos os comerciantes e cidadãos em geral a ter uma sinalização adequada e uma previsão, inclusive, né, sobre a duração dessas obras, uma vez que mesmo que elas atendam ao interesse público de melhoria das condições das vias públicas, elas devem também respeitar os direitos de todos os cidadãos. Trabalhar, doutor, a gestão do trânsito deveria ser nesse momento uma prioridade, principalmente nessa área central da cidade, né? Não tem a menor dúvida, um esforço e uma preocupação com a sinalização adequada, a informação de todos aqueles que utilizam essas vias no seu dia a dia, deve ser uma prioridade da administração pública. Nesse momento, é necessário também, doutor, que a administração municipal tenha no mínimo sensibilidade para facilitar a vida do motorista e dos comerciantes durante essas obras, né? Não tenha dúvida, é uma região bastante central da cidade, né, de um fluxo intenso de pessoas, então é muito importante que além dessa sinalização, da adequação das vias públicas, é que haja uma execução em tempo razoável, no tempo programado dessas obras, para que não ocorram prejuízos a todos. A Prefeitura até dá um prazo, né, deu esse prazo, o prefeito prometeu, né, entregar no aniversário do ano que vem de Ribeirão, 19 de junho, ou seja, um ano para término dessas obras na 9 de julho. É importante que essa promessa seja cumprida, porque senão vai ficar ruim com o comerciante, né, doutor? É como eu disse, há um interesse público que se sobrepõe ao particular para a realização dessas obras, mas esse projeto tem que ter um cronograma físico de execução dessas obras para que elas possam ser concluídas nesse prazo. A gente espera que isso ocorra, até porque aí sim uma possível responsabilidade da Prefeitura. A gente sabe que um dos papéis dos vereadores é fiscalizar o executivo, que esses vereadores também saiam dos seus gabinetes, né, doutor? Vai fiscalizar essas obras, vai cobrar da prefeitura, das empresas, para que elas cumpram os prazos, né? É função do vereador também fazer isso. Não tenha dúvida, além de legislar localmente, o Poder Legislativo tem essa atribuição de fiscalizar os atos do Poder Executivo. E é fundamental que aqui na nossa cidade, que os vereadores estão muito próximos da realidade, do que acontece, que eles estejam atentos e fiscalizando para que as empresas diretamente envolvidas e as autoridades possam executar essas obras de forma mais benéfica e mais eficiente possível. Doutor Dosso, quando a gente pensa, né, na mobilidade, na parte econômica, na fluidez do trânsito, é importante que haja planejamento, né? Porque às vezes a gente percebe que a prefeitura vai fazendo um monte de obras, mas se é planejar certinho, não adianta fazer todas de uma vez, querer correr, né? Ribeirão Preto vem passando por isso já há algum tempo, uma série de obras de grande monta que interferem no fluxo de grandes vias aqui locais. É importante que isso se dê de forma planejada para não sobrecarregar ou prejudicar demasiadamente aqueles comerciantes, aquelas pessoas diretamente envolvidas nos locais dessas obras. Doutor Ricardo Dosso, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui ao Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima, doutor. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Até